Fala, gente bonito, com vocês? Espero que sim. Você quer saber como encontrar o melhor ou os melhores professores do Cambly? Eu vou falar pra você logo após a vinheta. Ou demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar um professor super bom pra você aqui no Cambly, tá? A primeira coisa que eu vou falar, 3 coisas que você quer num professor, e as 4 coisas que eu vou falar no final desse vídeo são coisas que se você vê, você sai correndo da aula, tá bom? Então, a primeira coisa que você não quer fazer é isso aqui, ó. Você não quer apertar esse botão que fala continue aprendendo. Por quê? Porque esse botão que fala continue aprendendo, ele vai te dar qualquer professor que esteja disponível. E essa não é uma coisa boa, certo? A primeira coisa que você quer olhar no professor é qual que é o accent dele, qual que é o sotaque do professor. Olha aqui, a Alex tem o sotaque norte-americano, o William tem o sotaque norte-americano, o George tem o sotaque norte-americano. E se é esse o sotaque que você está acostumado a ouvir, faz com um professor que tem o sotaque que você está acostumado, certo? Por exemplo, você vem aqui na Kimberly, ela tem o sotaque britânico. Quer dar uma olhadinha no sotaque da Kimberly? Vamos ver. Tem o vídeo? Não tem o vídeo. Não, tem o vídeo aqui sim, olha cá. Hi there, my name is Kimberly, or Kim. I'm from the northwest of England. I've been teaching for over 8 years. Mais difícil de entender, certo? Se você pegar um americano, fica mais fácil de entender. Então, a ideia é essa. Primeira coisa, o sotaque do professor, pega alguém que você já está acostumado, certo? Onde você viu a bandeirinha norte-americana aqui, normalmente, ou canadense, você vai achar alguém que tem o sotaque que você vai entender melhor, tá? Segunda coisa, olha aqui, ó. 4.86 é os ratings do professor. Acha professores, faz aula com professores que têm ratings bons. Olha esse aqui, o Adnan, 4.95. Quer dizer que 95% das pessoas que fizeram aula com o Adnan gostaram dele. Então, procura ele lá no Cambly, por que não, tá? E daí, depois que você achou o professor, você pode fazer a aula só com aquele professor. A gente vai falar mais disso no final, mas a ideia é encontrar esses professores, os melhores professores do Cambly, tá? A terceira coisa são interests. O que é interest? Interest é coisas que o professor está interessado, que ele gosta. Então, esse professor aqui, o Andy, ele gosta de negócios, notícias do mundo, entretenimento, ciência, tecnologia, esporte, linguagem, cultura e literatura. Se esse é mais ou menos você vai casar com o professor, vai ficar bom pra caramba as aulas, certo? Olha aqui, apareceu um do Canadá aqui, certo? Então, as 3 coisas. O accent, if they have good ratings, and the interests, tá? Agora, a segunda parte é a melhor. Se você começar a fazer a aula com qualquer um desses professores e você vê uma dessas 4 coisas acontecendo, sai correndo, tá? A primeira coisa é essa aqui, ó. O professor que fala ou muito devagar ou muito rápido. Se ele fala muito rápido, você não vai entender, certo? Se ele fala muito devagar, o que vai acontecer? Você não vai se acostumar com a fala normal do inglês. E daí você vai só entender aquele professor, aquela professora que fala devagar. Então você quer uma pessoa que fale normalmente, mas te ajude a entender aquele inglês do normal rate. Normal rate, tá? Você também quer sair correndo daquele professor que fala o tempo todo. Gente, o Cambly é pra você falar, não é pro professor falar. O Cambly não é pra você ter uma aula. O Cambly é pra você conversar com aquela pessoa. E os melhores professores, eles deixam você conversar bastante. Eles deixam você falar no mínimo 80% da aula, tá? Esses são os melhores professores. Então, aquele professor que monopoliza a aula, sai correndo, tá? Número 3, você quer correr daquele professor, daquela professora que te corrige o tempo todo. Você fala she are, e ela, não, espera, she is, tá? Não, o bom professor, ele sabe que se você corrigir 100 coisas naquela conversa, a pessoa vai lembrar de 2, certo? Então, o bom professor, ele corrige de 2 a 5 coisas durante a aula e traz mais algumas para corrigir no final da aula, tá? Então, você pode até pedir isso, professor. Você pode chegar pro professor e falar assim: Teacher, I don't want to be corrected while I'm speaking, but you can correct me
after the class is done. Então, professor, te pedi para você não me corrigir enquanto a gente tá fazendo aula. Me corrige no final da aula, por favor, tá? Número 4, você precisa correr daquele professor que não te encoraja ou que te coloca para baixo. Gente, eu vi uma aula de uma professora que tava detonando com a minha aluna. Eu fui lá, denunciei pro Cambly e eles tiraram a professora do Cambly, tá? Gente, se isso acontecer, fala mesmo. Se você tá vendo que o professor, que a professora não tá te encorajando, não é que não tá te encorajando, mas se ela estiver te desencorajando, te colocando para baixo, fala, pode mandar um e-mail do Cambly, o Cambly vai checar e vai tirar esse professor do roster, tá? O Cambly, normalmente, eles fazem uma seleção muito boa dos professores, mas não tem como assistir todos os professores dando aula, porque tem muitos professores, certo? Então, essas 4 coisinhas, você precisa correr, né? Vamos revisar aqui rapidinho. Speaks too slow or too fast, talks most of the time, corrects you all the time, does not encourage you or puts you down. You gotta run away from those teachers, ok? Professor, quando eu achar o professor predileto, eu fico com ele ou vou para outro? Eu vou falar para você, fica com aquele professor que você gosta. Por quê? Porque se você fica com o mesmo professor, você vai se acostumar, você vai gerar uma amizade. E o que acontece? Se você gera uma amizade, o seu filtro afetivo com aquele professor, ele vai descer e você vai aprender muito mais rápido, tá? Confia em mim. Então, o que eu falaria pra você é, fica com o mesmo professor por pelo menos aí 1 ano. E depois de 1 ano que você já tá craque no inglês, já tá muito melhor, começa a procurar outros bons professores também, lembra da lista? Começa a procurar outros professores. Por quê? Porque o que vai acontecer é o seguinte, você vai ver que com esse professor aqui, por exemplo, você tá fazendo a aula com a Débora, certo? E daí, você vai ver que na hora que você falar com a Dani ou com o Edu, vai ficar um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque você vai ter um pouquinho mais de vergonha, um pouquinho mais de medo, você não conhece a pessoa, então seu filtro afetivo vai subir. Mas é importante no inglês, depois que você já tá meio que dominando, é importante você ter o filtro afetivo baixo com qualquer pessoa. Por exemplo, pra mim, se eu falar com qualquer uma dessas pessoas, não importa o sotaque, não importa nada, não importa se é homem ou se é mulher, o meu filtro afetivo é super baixo. Por quê? Porque eu já tô acostumado a falar com muitas pessoas. E você quer isso também pra você, tá? Então, 1 ano com aquele professorzão, com aquela professora zona que você achou. E daí, mais 1 ano, você pode falar com várias outras pessoas. Professor, mas eu quero falar mais num sotaque, assim, britânico, que eu acho bonito, né? Então, você vem aqui e você fala com a Anne ou com a outra professora, e fala aí com ela por 1 ano e o seu sotaque vai cada vez ficar mais parecido com o sotaque daquela pessoa. Se você, claro, escutar as aulas também, não é só o sotaque, mas você precisa escutar coisas em British English para o seu inglês ficar British English. Olha aqui, a Jéssica é do Colorado. Professora boa, 4.5 pra cima, já tá valendo, tá? E também quando você acaba de fazer a aula no Cambly, coloca lá o seu rating para ajudar os outros alunos a saberem quais são os professores bons, tá? Tinha mais uma coisa que eu queria falar. Se você quer um different accent pra você, você pode conseguir ouvindo e conversando com essas pessoas. Mas no começo vai ser um pouquinho mais difícil se você tá já acostumado com o inglês americano, que na minha opinião, um dos ingleses mais fáceis, um dos accents mais fáceis de entender, tá? Então, relembrando, accent, good ratings, interest, tá? E também, por favor, não entra e só fica falando, hi, how are you? Não, gente, o Cambly é caro, o Cambly custa dinheiro. Então, entra e já vem certinho com aquilo que você quer conversar, certo? Por exemplo, uma das coisas que eu falo para meus alunos é isso aqui, ó. aprendeinglessozinho.com. Você vai lá no meu website e eu pus lá de graça para você essa lista aqui, ó. Vai entrar, você vem aqui, perguntas. Clica no perguntas. Olha o tanto de coisa que tem aqui para você, certo? Eu quero falar sobre eggs para aumentar o meu vocabulário sobre ovos. Então você vai entrar aqui no eggs. As perguntas estão todas aqui, certo? Manda 5 perguntas pro professor. Você fica com 5 perguntas. Você pode até baixar o PDF ou baixar o doc para você mudar, tá? Tá tudo lá no meu website de graça pra você. Não precisa pôr e-mail, não precisa registrar, não precisa pagar, não precisa fazer nada. Mas pelo amor da Nossa Senhora, bicicleta preta, não entra só pra falar hi, how are you, que você vai estar perdendo dinheiro. Quando você escolhe um conteúdo novo, você não apenas tem a chance ali de estudar antes de fazer a chamada, mas você vai estar aprendendo vocabulários novos, tá bom? Se você tem mais alguma dúvida de como usar
esse sisteminha que eu criei, que eu inventei, você pode ir na aula 75 do curso do 150 textos em inglês. Só coloca lá, 150 textos, aula 75. E eu tenho uma aula inteirinha que eu me coloco no lugar do aluno e eu falo pra vocês de como usar esta maneira de falar lá no Cambly. E antes de acabar, queria pedir pra você compartilhar esse vídeo e responder uma pergunta. Qual inglês você acha mais bonito? O americano, o inglês americano, o American accent, ou o inglês britânico, o British accent? Eu gosto mais do... Vou colocar aqui embaixo pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado aí a escolher os melhores professores do Cambly e aprender muito, tá bom? Muito mesmo. Não esquece de fazer as perguntas, não esquece de responder a minha pergunta aqui embaixo e fica pra todos vocês aquele abraço!